Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Se alguém, Salmo 1, se alguém ensina uma outra doutrina e ela não é conforme a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, não é a segunda piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendo as palavras das quais nascem com invejas, confias, blasfêmias, suspeitas ruins, contendas e homens corruptos, de entendimentos deturpados e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta de Deus, porque é grande o ganho da piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, e com que nos cobrimos estejamos com eles contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo por muitas dores. Timóteo, capítulo 6, versos 3 a 10. Paulo estende conselhos a Timóteo e traz também alguns conselhos para nós. Senhor, esta é a tua palavra, que nos confronta, que nos exorta, mas que nos ensina a estar no centro da tua vontade, a entender, a receber a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Fala-nos, continua a falar no nosso coração, não nos deixando sair daqui como entramos, em nome de Jesus. Amém. Eu hoje quero fazer um paralelo entre esses textos. A Bíblia, ela se conecta em todos os momentos. Eu poderia usar dezenas de textos fazendo a mesma conexão, porque alguns elos de ligação entre a Bíblia ou da Bíblia que serão eternos, são valores eternos e que nunca deixarão de ser valores de Deus. Acontece, queridos, que muitas vezes nós nos perdemos nessas convicções ou na busca das nossas convicções de fé. Eu queria dar um tema a essa mensagem: em quem nós verdadeiramente cremos. Cristãos, em quem nós verdadeiramente cremos. Eu hoje pela manhã fui abrir meu e-mail no Hotmail, e quando eu abri o e-mail, a página principal do Hotmail, eu vi um quadro
em destaque que dizia assim: Félix descobre por que o pai é tão agressivo ao descobrir ou discutir acerca da sexualidade dele. E eu fiquei curioso porque eu vi há poucos dias atrás uma entrevista com um escritor de novela chamado Valci Carrasco. E por que isso, meus irmãos? Porque eu tenho me assustado para cada dia. Nós fizemos uma viagem agora nos Estados Unidos, fomos fazer um cruzeiro de 4 noites, e eu fiquei assustado com o que eu vi. E eu comecei a observar tudo aquilo e eu dizendo assim: Senhor, como eu consigo ver Sodoma e Gomorra? Como eu consigo ver que essa podridão tem chegado ao teu altar? Senhor, como isso está tão normal? E quando eu digo isso, então não estou falando só da homossexualidade. Não, eu estou falando de todas as coisas que ferem a santidade de Deus. E eu comecei a me perguntar a que Deus eu estou servindo. Porque, queridos, muitas vezes nós nos encontramos contextualizado em meio a um Deus que não pode ser o nosso Deus. E cada dia isso é mais normal. E quando eu abri aquela página principal, dizia assim: Félix descobre que o pai foi um homossexual na infância. E por isso não aceita que o filho seja. Só que o que me chamou a atenção foi que há pouco tempo atrás eu ouvi uma entrevista desse senhor, aonde a repórter perguntava a ele: mas qual é a sua intenção em colocar tantas cenas, de homossexualidade, principalmente dois rapazes que vivem juntos, querem ter um filho com uma mulher, e entrou nessa questão do César, que é o dono do hospital. Todos sabem o que eu estou dizendo. E aí, queridos, o que acontece? Ele disse: não, eu preciso de trazer isso à normalidade. Eu preciso que todos saibam que aquela reação dele é uma reação errada, que é um novo sexo que surgiu, ou que surge, ou melhor, não é de hoje, de muitos anos atrás, e que precisa ser entendido como uma normalidade. E aqui, queridos, eu não estou especificamente falando de homossexualidade, não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que eu busco na Bíblia, a resposta, como resposta de Deus, para me situar no mundo que a própria Bíblia diz que já é maligno, para que eu não fuja de uma orientação que é bíblica, que é a vontade de Deus sobre nossas vidas. Não é o que a sociedade impõe, não é o que eu sou obrigado quase a entender como normal ou anormal. É quando fere o meu princípio pessoal, quando fere o respeito da minha circunferência. E aí eu não posso mais ter posição. Isso nos deixa agonizando. É quando eu não posso mais usar a palavra de Deus para trazer nem para a minha própria vida os princípios que eu quero adotar para mim, ou para meus filhos, ou para minha família. Eu sou invadido ao ponto tal de que eu e você nos perdemos acerca de que Deus nós estamos servindo. Paulo escolheu doutrinar Timóteo.
comecei lendo o texto de Jesus quando diz: eu sou o caminho. Porque a primeira referência que nós precisamos de ter como caminho de vida é Jesus. E se alguém perguntar a você hoje, em meio a essa sopa mística ou sei lá o que, de valores, quem você segue, que caminho você anda, você saiba primeiramente dizer: eu caminho por Jesus. E caminhar por Jesus, queridos, não tem outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho ao quê? A verdade e a vida. Esse é o princípio do cristianismo, o caminho por Jesus. E por Jesus, na palavra, nós encontramos princípios. Quando Paulo doutrinou, quando Paulo começou a trabalhar o ensino na doutrina para Timóteo, ele nos deixou, para mim e para você também, alguns ensinos fundamentais. E ele diz assim, eu vou repetir o texto, diz 6:3-10: se alguém ensina outra doutrina, e se não conforme com as palavras do nosso Senhor Jesus, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, quais nascem da inveja, porfia, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Esse é o princípio. Se alguém tenta te ensinar uma outra doutrina que não seja a palavra de Deus, que não seja o caminho de Deus, que não seja a vontade de Deus, aparta-te. Meus irmãos, nós precisamos não é levantar a bandeira da briga, do confronto. Não. Eu vou dizer algo agora e eu queria que você entendesse com muito amor. Eu orei muito a Deus para que Deus me deixasse alcançar o seu coração. Eu não quero que você transforme ninguém, porque você nunca vai transformar ninguém. Você nunca vai me ver na televisão batendo de frente com seja lá o que for. Eu quero lutar para que os meus valores sejam preservados, para que os valores da minha igreja sejam preservados, para que os valores das minhas ovelhas sejam preservados. Eu quero dizer, saber que você não vai perder os seus valores, porque eu sei que mesmo que você não pregue com palavras, a sua vida pregará. Eu sei, Josemar, que é luta viver nesse mundo, mas como pastor dessa igreja, eu quero preservar a sua saúde espiritual. Eu quero que você se mantenha firme como um empresário diferenciado, como um marido diferenciado, como um pai diferenciado, porque esses são valores, princípios de Deus. Queridos, nós não vamos transformar aquilo que já está determinado. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará, e cada dia se comprova que aquela criança de 13 anos matou os pais e as tias avós. Cada dia se comprova. As evidências são cada dia piores. Sangue no tênis e tantas outras coisas. É a Bíblia se cumprindo. A Bíblia diz que nos últimos tempos pai matarão filhos, filhos matarão pai, e que a iniquidade vai aumentar. Mas a Bíblia diz que eu vou ser preservado, que você vai ser preservado se nos mantermos aos pés da cruz de Cristo.
mas eu preciso abominar o pecado. Eu preciso odiar o pecado. E odiar o pecado não é odiar pessoas. Não é odiar pessoas. A nossa luta, diz a palavra, que não é contra carne ou sangue. Nossa luta é contra principados e potestades do reino celestial, que dia a dia se levantam contra nós, para nos derrotar, para nos tragar, para nos destruir, para nos derrubar. E Paulo chama Timóteo e dá alguns conselhos. Ele ensinou a estar contente com aquilo que tem e ter um coração grato pelo cuidado do Senhor, e por Ele suprir as necessidades do vestir, do comer e de ter onde repousar em segurança. E por que Paulo trouxe isso a Timóteo? Porque, queridos, não há nada pior do que um cristão descontente com o seu Cristo, de que um servo de Deus descontente com Deus, ou pelo menos não reconhecendo o que Deus já tem feito por nós. Eu digo uma coisa que eu tomo para mim: Deus nos prometeu o pão nosso de cada dia. Sabe o que Ele me deu hoje? Filé, camarão e frango. Eu escolhi. Eu comi dos três. Queridos, eu tenho que reclamar. Eu tenho que levantar de joelho todo dia e dizer: Senhor, eu não sou digno da tua misericórdia se renovar em mim, mas tem que se renovar. Paulo nos chama aqui a Timóteo, mas eu uso para nós, a estar contente com aquilo que tem. Porque a insatisfação do coração do homem gera uma grande brecha para o diabo em todos os âmbitos da sua vida. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Talvez amanhã, segunda-feira, talvez você acorde dizendo assim: não acredito que eu vou ter que ir para esse trabalho de novo. Meu Deus do céu, ai Senhor. E Deus está dizendo: filho meu, se tu deste graça, tudo muda. Às vezes, nossa bênção está na nossa língua, está na nossa capacidade de perceber que se eu for fiel no pouco, Deus me colocará no muito. Deixa eu dizer uma coisa a você: eu sou um homem abençoado. Todos os dias eu percebo as bênçãos de Deus sobre minha vida. Eu não estou falando de coisas materiais só, não. Em tudo. Em tudo. Mas eu vou confessar para vocês o que eu sei, a esposa sabe: eu pago o preço de ser um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei o que é reclamar de Deus, eu não sei o que é pedir a Deus. Eu não peço nada a Deus, só agradeço. Porque Deus tem sido bondoso, muito além daquilo que eu mereço. E eu disse a Deus e digo sempre: Deus, aonde o Senhor me colocar, eu serei fiel e farei o melhor. Farei o melhor. E com prazer, com alegria. 3h30 meu irmão me liga domingo. Falou: quer não sei, foi de novo. Naldo, que é o menino que mora aqui, saiu de folga ontem. Era para chegar hoje de manhã, até agora ninguém sabe a notícia dele, o telefone não está ligado. Estamos até um pouco preocupados, mas enfim. E a igreja está fechada. Enfim, desde de manhã quero ver ele está limpando tudo, organizando. E eu disse: vamos para lá. Eu, Fabiano, Dani, minha sobrinha, e meu irmão Duílio, viemos para cá, botamos todas as cadeiras, varremos tudo, arrumamos o palco, eu limpei todas as cadeiras que vocês estão sentados. Todas as cadeiras eu passei um paninho para não melar a roupinha bonitinha de vocês, viu, João? Essa roupinha branca eu não queria que melasse. Passei pano em todas. Se tiver um sujinho, me perdoe, porque minha coluna já estava lá aguentada. Mas com prazer, com alegria, porque não há nada melhor do que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos encher o nosso coração de gratidão, e Paulo diz: estejais contentes com aquilo que eu tenho te dado. Meus irmãos, deixa eu falar um negócio para você.
talvez não é o local exatamente que você quer estar, mas eu vou te dar agora um conselho, uma palavra profética. Você recebe? Amém. Faça o melhor onde você está e Deus te colocará no mundo. Dê o melhor que você pode dar onde você está. Seja aquele que se destaca, seja aquele que faz diferença, e Deus vai honrar você. Abrir a porta que você quer. Eu creio. Você crê nisso? Diga: eu recebo. Paulo aconselhou ainda que aqueles que almejam a riqueza desse mundo não caem em armadilhas, não se deixe tentar, tomando caminhos loucos que trazem mal e causam sua própria ruína. A que Deus nós servimos? Um homem rico foi conversar com Jesus, e aquele homem vivia na igreja. Ele só tinha um problema: ele não tinha plena convicção da vida eterna. Não é o seu caso, amém? E mesmo estando na igreja, mesmo conhecendo a palavra, mesmo praticando os mandamentos, porque Jesus, quando disse a ele: pratica os mandamentos, ele disse: pratico todos. Jesus diz a ele: vai e vende tudo que tu tens. Ele diz: estou fora. Estou fora, Jesus. É a mesma coisa quando o pastor diz assim: meu irmão, está vendo aquela outra metade de parede? A gente não tem como fazer. Você diz: poxa, e é? Não vai ficar assim. Está até ventilado. É a insensibilidade, não das coisas de Deus, mas das coisas para Deus. Eu ouvi um pregador um dia dizer assim, eu aprendi isso: você não viu uma mudança atrás de um carro de velório, já viu não? Carro de velório, um caixão e atrás do caminhão de mudança. Quem já viu essa mudança desse velório? Ninguém, né? Você pode mandar. A Bíblia chama isso de galardão. É quando o meu coração está voltado para as coisas de Deus. Eu disse nessa igreja, e não tenho feito, não vou fazer campanha. Nós vamos fazer tudo isso aqui com corações fiéis, voltados ao Senhor. Não é um pastor. Eu sou hoje e eu sou amanhã. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Essa obra não é minha. Essa obra não é do irmão Josemar ou de Plá. Não, essa obra é do Senhor. É minha. E quando você olha para cá, o seu coração tem que estar aqui. A Bíblia diz que onde está o teu coração, está o teu tesouro. Então Jesus, quando disse aquele homem: vende tudo e dá aos pobres, ou vende tudo e dá à igreja, ou vende tudo e ajuda as viúvas, ou vende tudo e dá na creche, ele disse: não, peraí, eu prefiro ficar sem vida eterna. A quem nós estamos servindo? Paulo chama a atenção para não desfocar, entrando na tentação da armadilha da riqueza. E aqui não é riqueza, sabe, só de juntar dinheiro, mas é de um coração avarento. E às vezes é dentro de casa. Eu estava com o Edu, ele com Samuelzinho, filho dele, e eu com Bianca, minha filha, ontem pela manhã, vendo as bandas lá do 7 de setembro. Eu boto lá na Cacunda, ele bota Samuelzinho na Cacunda e a gente vai para lá, chamar Viviane. Então a gente fica lá, só porque eles gostam de ver a banda. Eu não aguento mais aquilo. Eu passei 7 anos tocando cordeirinho, passando naquele lugar, mas por ela a gente faz, amém? E aí a gente vai e se diverte. Aí quando a gente descendo, ela olhou para mim e disse: papai, compra um balão daquele para mim, da Mini. Aí eu disse: não, filho, não, já comprei água, já comprei. Na mesma hora o Espírito Santo disse assim: R$5. Você já viu a alegria que você vai fazer a sua filha com R$5? E sabe o que o Espírito Santo me falou? Sua conta no restaurante ali deu 100, você lembra? E aí? O Espírito Santo fala a você? Sim. Fala a mim conforme eu aprendi. Eu fico com vergonha diante de Deus. Eu disse: Senhor, é verdade. Com R$5 eu deixei minha filha. Eu falei: filhinha, escolha o balão. Foi os R$5 mais bem dado naquela manhã. Porque ela saiu com aquela Mini, parecia que estava com um chicote de ouro, com a preciosidade na mão. Meu pai me deu um balão, está lá no quarto dela.
Aí o balão, não. Às vezes, dentro da nossa própria casa, homens, cuidado. Esquecemos de investir nas pessoas mais preciosas da nossa vida. Nossas mulheres, nossos filhos, nossos irmãos, nossa família. Nós temos uma facilidade de investir nos outros. Portão para fora. Tem uma história de uma senhora que foi enterrada, um diácono, o seu marido, e o caixão no meio da igreja. Todos passavam e diziam: que homem bom, esse homem me ajudava. Outros passavam e diziam: nunca faltava um meio. A mãe bateu na filha e disse: filhinha, no caixão vê se é papai mesmo, porque em casa eu não conheço isso. Cuidado, queridos. Às vezes nós somos tomados por espíritos malignos que nos fazem cegar de investir nos lugares prioritários da nossa vida e nas pessoas mais importantes que nos servem. Ele disse: Timóteo, desvia-se de pessoas que desviam a tua fé em Cristo. Sai delas. Elas sofrem toda espécie de males e consequências dolorosas. Ele pediu que ele saísse dali. E eu vou dizer aqui a vocês, queridos, algo que é muito importante. O que nos tira o foco do nosso Deus, às vezes, são pessoas que têm uma influência muito forte sobre nossas vidas, mas que não têm nenhum temor a Deus. Deixa eu falar de novo para você: temor a Deus. Por que eu estou frisando o temor a Deus? Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? E por que eu estou frisando que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria? Porque se seu marido não tiver temor a Deus, se o seu amigo não tiver temor a Deus, se sua amiga não tiver temor a Deus, cuidado. Talvez não seja a melhor pessoa para você compartilhar a vida. Ore a Deus se for seu marido. Não para que ele venha à igreja, porque vir à igreja todo mundo vem, mas para que ele tenha temor a Deus. Porque quem me leva a ser fiel àquela mulher que está lá atrás, não sou eu não. Eu sou um homem falho, um pecador. É o temor que eu preciso ter ao meu Deus que tudo vê. Tudo vê. Eu dele não escondo nada. Paulo diz: Timóteo, eu preciso doutrinar a você no melhor caminho de doutrina. Por isso, cuidado com quem você anda. Salmo 1, nós lemos: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se detém nessa roda, nem senta na mesa, não compartilha. Uma vez eu estava trabalhando no encontro de jovens da igreja católica, e quando eu entrei no refeitório, tinha 5 amigos conversando. Eu percebi que eles estavam conversando. Quando eu cheguei próximo, um diz assim: muda a piada que o pastorzinho chegou. Eu não era pastor nessa época. E quando ele disse muda a piada que o pastorzinho chegou, eles deram uma risada, mas mudaram a piada. Naquela hora, talvez eles ficaram igual os romanos, achando que matando Jesus fizeram grandes coisas. Eu acho que eles disseram assim: vamos tirar uma onda com eles? Ei, o pastorzinho chegou, muda a piada. E mudaram. Só que eles não sabem, queridos, que eles terem feito aquilo me diz: eu sou diferente. Quando eu chego, a luz de Cristo chega.
E eles não sabem o quanto foram usados para dizer: esse é diferente. Cuidado na roda de piadas. Cuidado na roda dos escarnecedores. Cuidado. Não compartilhe aquilo que você sabe que fere os seus princípios. Aquilo que você decidiu para a sua vida como caminho segundo o coração de Deus. Amém, igreja? Caminho segundo o coração de Deus. Paulo pediu também, no capítulo 6, verso 11 e 12, para que Timóteo permanecesse na fé, firme. Paulo ensina-nos a permanecer firmes na nossa caminhada com Cristo. O compromisso deve ser vivo. Nós precisamos ter posicionamentos. Nós precisamos conhecer esse caminho que é Jesus. Nós precisamos militar nessa boa fé, sem agredir. Deixa eu falar um negócio para você. A fé que nós vivemos é uma fé de amor. É uma fé de graça, não é fé de lei. É a fé da graça que alcança. Não é a fé que espanta. É a fé que traz, que ajuda. Essa semana, conversando com alguém aqui na igreja, eu falei assim: gente, eu vou essa semana, inclusive, próximo, fazer uma reunião de liderança. Eu preciso que todos entendam que essa igreja nasceu para agregar. Eu não sou dono dessa igreja. Eu não posso esperar ninguém daqui, nem devo. Eu tenho que trazer. A minha vida deve ter o cheiro de Cristo para trazer as pessoas a mim. Cada líder de ministério tem que ser assim. Se alguém chegar e disser assim: pastor, eu quero me envolver com esse ministério, é bem-vindo. Eu não sou dono de igreja nem de ministério, nem aqui ninguém é dono de igreja nem de ministério. Todos aqui estão para amar, para receber como Cristo recebe, de braços abertos. Seja bem-vindo. O que é que você sabe fazer? O que é que você gosta de fazer? O que é que você quer fazer? O que é que eu posso lhe ensinar? Eu sou o líder desse ministério. Vamos caminhar comigo, eu vou lhe orientar, eu vou lhe dizer o que você deve fazer, mas venha. Não deixe de vir, não deixe de se envolver. Receba com amor, abra os braços e diga: seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, minha irmã. Hugo, cadê o Hugo? Está ali. Hugo conversando comigo, que negócio, eu estou conversando outra coisa. E ele disse: eu vim da igreja e tal, você fazia o que lá? Eu tocava o que? Bateria para contratar. Na hora, vem o cantar com a gente, vem tocar com a gente. Está aqui o Hugo, Priscilinha, está aqui com a gente, louvando a Deus, se envolvendo. Casais, com Júnior, Fabiane, sabe, montando agora enquanto de casais, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Ah, pastor, mas nosso casamento não é perfeito. Ótimo, aqui é o hospital de alma, vamos trabalhar isso. Eu não gosto de gente perfeita demais, tem até medo. Esse negócio que eu sou perfeito, eu não pego mulher e conheci um, Jesus. Tem que encontrar o erro. Ele é humano. Vocês vão ver vários erros. Tu vai ver vários erros. Vocês são todos bem-vindos. Se envolva na igreja de Cristo. Mas a Bíblia diz: daqueles que querem contendas, daqueles que querem divisão, daqueles que querem malícia, corra. Daqueles que querem fofoca, corra. E aí, queridos, para finalizar, ele diz: ninguém despreze a tua vida. 1 Timóteo 4,12. Ser exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na santidade. São conselhos que nos dão direção de que Cristo nós servimos, de que Deus nós servimos, de que caminho nós estamos, quando nós encontramos nessa doutrina. Nessa doutrina, a palavra de Deus se cumpre em nós. Quando nós sabemos quem somos, quando nós sabemos em quem cremos, quando nós sabemos aonde queremos
chegar como igreja do Senhor. Eu tenho ligado para muitas pessoas. Claro que essa última semana, 2 últimas semanas foi muito conturbado para mim, por conta de, quando eu bato, eu digo, na correria, casamento, preparar as coisas, e foi tudo muito em cima, e viagem, muito bela, enfim. Mas o poeira está baixando, eu já comecei a ligar para meus irmãos, conversar com os irmãos. Eu tenho saudade disso, eu tenho vontade disso, de estar com minhas ovelhas, de estar conversando, de estar compartilhando, de estar ouvindo, de estar chorando junto, de estar crescendo junto. Louvo a Deus pela vida do pastor Lando Alves, toda segunda-feira aqui fielmente, ele e a pastora Ana, no culto de oração, nos apoiando aqui em todos os cultos. Louvo a Deus por você, Lando Alves, sua esposa, pela fidelidade de vocês. Louvo a Deus por Adassa, Adriana, essa família que também nos apoia tanto, tantos outros, tá? O Joseano que está chegando, vai ficar conosco, e eu louvo a Deus pela vida. É um amigo de 25 anos, independente de ser pastor, é um amigo pessoal meu, é alguém que me acompanhou em todos os desertos da minha vida, nas fases mais difíceis, nas fáceis, nas alegres, nós choramos juntos muitas vezes, eu com ele e ele comigo. E eu louvo a Deus pela vida e pela vinda dele. Além de o pastor Lando Alves também que deu estudo na quarta, ele tem dado. E como falta 2 estudos, eu não vou retomar, ele vai continuar dando. Ele é muito bom no que faz, muito bom, muito melhor do que eu, inclusive. Ele é muito profundo. E eu incentivo a você na segunda-feira estar aqui orando, joelho no chão, buscando a Deus, entendendo qual é o Deus que você serve. E é conhecendo esse Deus que você não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. É conhecendo esse Deus que você não se deixa levar pelo vento de doutrina. Nas quartas-feiras, no estudo, conhecendo a palavra. Nos domingos, nas celebrações, nos cultos, adorando a Deus de todo o seu coração, expressando aquilo que Ele é. Não basta estar aqui, nós temos que saber o porquê estamos aqui, queridos. Para quem estamos aqui? O que nós queremos como igreja? O que nós somos? Qual é a nossa identidade? Não basta dizer eu sou cristão, eu sou lá da orla. Não! É muito mais que isso. É uma vida com Jesus. E esse é o chamado de Paulo. Esse é o chamado da palavra. Conhecermos a palavra, porque ela e Ele, Jesus, nos libertará. Louvado seja o nome do Senhor.